Bom dia, turma. Vamos para o módulo 17. Outras operações com números decimais. Objetos de conhecimento. Multiplicação de números decimais. Divisão de números decimais. Cálculos aproximados. Potenciação de números decimais. E raízes exatas de números decimais. Multiplicação. Como todo número natural pode ser escrito na forma de fração decimal, e toda fração decimal pode ser escrita em forma de número decimal, podemos escrever qual das duas representações, decimais ou fracionária, desejamos utilizar para efetuar os cálculos. Multiplicação de um número decimal por um número natural. Acompanhe dois métodos para calcular 132,6 vezes 4. Escreva o número decimal na forma como fração decimal. Então, 132,6 vai ficar 1.326 sobre 10, porque tem uma casa somente decimal, vezes 4. O 4, em forma de fração, é com umzinho embaixo. Então, multiplica 1.326 sobre vezes 4 e 10 vezes 1. 1.326 vezes 4 dá 5.304. Dividido por 10 vai dar 530,4. Utilizando o algarismo usual da multiplicação, quer dizer, armando normalmente. 132,6 vezes 4 vai dar 530,4. Quer dizer, são dois meios diferentes, mas o resultado é o mesmo. Para determinar a quantidade de casas decimais do resultado de uma multiplicação de um número decimal por um número natural, basta contar a quantidade total de casas decimais e aplicar o resultado. Quer dizer, multiplica normalmente e depois conta a quantidade de casas depois da vírgula para colocar no resultado. Exemplo: 25,47 vezes 2. Então, temos duas formas: ou transforma em fração ou em número decimal. No caso dessa segunda etapa aqui, multiplicação direta, é só você multiplicar normalmente e ver aqui, são duas casas decimais, embaixo vai ficar duas casas decimais. É mais fácil do que ficar transformando em fração. Um outro exemplo: 1,7469 vezes 5. Transforma em fração e faz a multiplicação. Ou pega e multiplica direto. No caso aqui ele tem 4 casas, então o resultado embaixo vai ter que ter 4 casas depois da vírgula. Multiplicação entre dois números decimais. Nesse caso, também podemos optar por uma das duas formas apresentadas anteriormente. Veja como podemos calcular 0,3 vezes 1,47. Então, aqui, primeiro, escrever o número decimal na forma de fração decimal. Quer dizer, transforma os dois em fração e multiplica. Ou multiplica normalmente. Tira a vírgula e multiplica. Finge que não tem. Depois, no final, é só contar. A primeira tem duas casas e o segundo tem mais uma. Então, 2 mais 1, 3. Vai lá no resultado e bota 3 casas depois da vírgula. Ok? Para determinar a quantidade de casas decimais do resultado
da multiplicação de dois números decimais, basta verificar a quantidade total de casas decimais dos dois números juntos e aplicar no resultado. Foi o que eu falei. Pega aqui, faz a contagem do primeiro, a contagem do segundo, soma no total, bota a quantidade de casas no resultado. Multiplicação de um número decimal por uma potência de 10. Acompanhe que o que ocorre com as seguintes multiplicações por potência de 10. Então aqui é a mesma coisa. Você pode fazer em fração ou fazer simplesmente a multiplicação. Só que tem um jeito mais fácil. No caso aqui, ele pega aqui, corta o zerinho do 1000 e do 10. Então, ficando 100, anda duas casas. Tá? Aqui é a mesma coisa. Multiplicando por 100. Aqui, transforma em fração. Duas casas fica 100. Corta e corta. Vai ficar o número inteiro. Esse caso é a mesma coisa. Vou multiplicar por 1000. Então, essa vírgula some, porque é uma casa. Fica 10 embaixo. Simplifica o 10 daqui com o 10 daqui, com o zerinho daqui, ficando só 100 vezes 17, dá 1700. Então, um algarismo 0, a vírgula se desloca para uma casa decimal à direita. Então, no caso aqui, era pegar isso e multiplicar por isso. Então, aqui, anda uma casa. Então, ela vai para depois do 4. A mesma coisa aqui, ó. Dois zeros, duas casas. A vírgula vai depois do 6. Esse é o truque. A mesma coisa daqui. São 3 zeros. Então essa vírgula vai ter que andar 3 casas. Então tem uma. Ó, tá aqui. 1, 2, 3. Então fica 2 zeros depois. Então a vírgula se desloca 3 casas decimais para a direita. Por isso foram colocados 2 zeros para completar o número de casas. Para determinar a quantidade de casas decimais do resultado de uma multiplicação de um número decimal por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula para a direita a quantidade de casas decimais igual à quantidade de zeros da potência. Então, quer dizer, conforme a quantidade de zeros, vai ser a quantidade de casas que você vai completar aqui. Divisão. Observe as divisões a seguir com relação entre elas. Então, está aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5. 45 dividido por 9 dá 5. Quer dizer, eu multipliquei o 15 e o 3 por 2 e 15 por 3 por 3. E o resultado é a mesma coisa. Tá? Quando a gente multiplica as duas casas pelo mesmo valor, o resultado vai ser sempre o mesmo. Quer dizer, então no caso, 15 terços, 30 sextos e 45 nonos são frações equivalentes. Essas frações também podem ser representadas por frações assim. Então aqui, ó, 15 terços, como falei, 30 sextos, 45 nonos. São frações equivalentes. Representam a mesma parte de um todo. Ao multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo número não nulo, o valor do quociente não se altera. Essa é uma importante propriedade da divisão. No caso da divisão de números decimais, multiplicamos o dividendo e o divisor por uma potência de 10, para que ambos tenham o mesmo número de casas, e em seguida calculamos o quociente. Então, no caso aqui,
eu tenho que igualar as casas. Então, como aqui eu tenho duas casas, multiplico esse aqui por 100 e esse por 100. Então, vai ficar 10 dividido por 5 é igual a 2. É um meio mais fácil de você conseguir dividir as vírgulas. Então, dessa forma, dividir 0,1 por 0,05 é o mesmo que dividir 5 dividido por 10. Para calcular uma divisão, podemos optar por uma das duas formas de representação, fracionária ou decimal. Para efetuar a divisão utilizando a forma decimal, vamos aplicar a propriedade que consiste em igualar a quantidade de casas decimais do dividendo e do divisor, multiplicando por alguma potência de 10 que elimine a vírgula, ou seja, transforme os números decimais em números naturais e, finalmente, utilizar o quociente usual da divisão. Então, divisão de um número decimal por um número natural. Acompanhe a seguinte situação. Nina e Fiona são duas gatas que comem juntas 3,5 kg de ração em 2 meses. Mantendo o mesmo consumo mensal, quantos quilogramas de ração serão consumidas em 3 meses? Para determinar a quantidade de quilogramas serão consumidos em 3 meses, vamos primeiro calcular quanto ela consome em 1 mês. Para isso, devemos dividir 3,5 por 2, porque se são 2 meses que elas comem esse valor, divide por 2. Então, veja duas maneiras de calcular. Escrever o número decimal como fração decimal e, em seguida, aplicar o método prático de divisão de frações. Então, 3,5 vai ser 35 sobre 10. Uma casa depois da vírgula representa um zero. Então, 35 sobre 10. E aí, propriedade da divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a gente tem um umzinho embaixo, um sobe e o 2 desce. E aí 35 vezes 1 e 10 vezes 2 vai dar 35 sobre 20. E aí fazemos divisão. 35 dividido por 20 vai dar 1,75. Igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor em seguida e utilizar a divisão. Então foi aqui feito, ó, 3,5 dividido por 2, multiplicou os 2 por 10, ficou 35 sobre 20. Neste caso, para igualar o número de casas decimais, devemos multiplicar o divisor e o dividendo por 10. Agora, fazendo a divisão. 35 dividido por 20 vai dar 1. 35 menos 20 dá 15. Devemos efetuar o processo da divisão normalmente e encontrar o resto. Obtemos o quociente 1 e o resto 15. Então, para continuar, a gente coloca uma vírgula e acrescenta um zero lá no 15. E continua a divisão. 150 dividido por 20 vai dar 7. Que 7 vezes 20 dá 140. 150 menos 140 dá 10. Sobra 10. Então, para dar a continuidade da divisão, precisamos determinar a parte decimal do quociente. Para isso, devemos colocar uma vírgula no quociente e acrescentar um zero no resto, pois 15 unidades corresponde a 150 décimos.
E aí obtemos os 7 décimos no quociente e 10 décimos no resto. E aí a gente pode continuar. Acrescenta um zero lá no 10 e continua a divisão. 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20 dá 100, menos 100, 0. Então, para determinar os 10 centímetros, devemos acrescentar outro zero no resto, pois 10 décimos corresponde a 100 centésimos. E obtemos 5 no centésimos no quociente e o resto é zero. Dessa forma, descobrimos que em cada mês é consumido 1,75 kg de ração. Logo, 3 meses serão consumidos 3,5 mais 1,75, que é igual a 5,25 kg de ração. Divisão de um número natural por um número decimal. Vamos efetuar a divisão de 4 por 0,01 de duas maneiras. Escrever o número decimal como fração decimal. Então, o 4 aqui vai ficar com um zinho embaixo. São duas casas decimais, vai ficar 100 embaixo e um zinho em cima. E aí, propriedade da divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 vezes 100 e 1 vezes 1 vai dar 400. Igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor e, em seguida, utilizar o quociente da divisão. Então, se eu tenho duas casas decimais, coloco 2 zeros no 4 e corto os zeros que estão no 1. 400 dividido por 1, 400. Divisão entre dois números decimais. Para efetuar a divisão de 1,5 por 0,02, de duas maneiras. Escrever o número decimal como fração. Então, 1,5, uma casa decimal, divide por 10. Duas casas decimais, divide por 100. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 15 vezes 100 dá 1.500. 10 vezes 2 dá 20. 1.500 dividido por 20 dá 75. Ou igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor e, em seguida, utilizar o algoritmo da divisão. Então, eu tenho duas casas e aqui uma só. Acrescento um zero e arranca a vírgula. E aí ficou 150 dividido por 2, que dá 75. Divisão de dois números naturais que obtêm quociente decimal. Nesse caso, podemos ter uma divisão exata e não exata. Exemplo. Então, vamos efetuar a divisão de 3 por 5. Então, 3 não dá para dividir por 5. Então, não é possível dividir 3 unidades por 5 e obter unidades. Por isso, vamos transformar as 3 unidades em 30 décimos e colocar um algarismo 0 no quociente, obtendo 0 unidades. Então, ficou, a gente bota 0, aqui no quociente e acrescenta um 0 depois do 3. E aí 30 dividido por 5 dá para dividir, vai dar 6. 6 vezes 5, 30 e não resta nada. Então o resultado, 0,6. Então ao dividir 30 por 5, vamos obter 6 décimos e o resto é 0. É importante lembrar que colocar a vírgula antes de começar a representação da parte decimal do quociente, quer dizer, colocar o 0,
Outro exemplo, vamos efetuar a divisão de 4 por 11. Então, 4 não dá para dividir por 11. É impossível dividir 4 unidades por 11 e obter unidades. Por isso, vamos transformar as 4 unidades em 40 décimos e colocar o algarismo zero no quociente, obtendo, assim, 0 unidades. E ao dividir 40 por 11, obtemos 3 décimos e o resto é 7. Então, a gente coloca 0, e acrescenta um 0 no 4. Ficando 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. Menos 40, 7. Só que 7 continua sendo menor que 11. Então, como a gente já acrescentou uma vírgula lá no quociente, podemos continuar colocando um 0 depois do 7. E aí vai ficar 70 dividido por 11, vai dar 6. Porque 6 vezes 11, 66. E sobra 4. Então, como não podemos dividir 7 por 11, obter décimos, vamos transformar em 70 centésimos. Ao efetuar a divisão de 70 por 11, vai dar 6 e o resto é 4. Mas o que acontece? 4 continua sendo menor que o 11. Certo? E aí o que acontece? Acrescenta um 0 e fazemos a nossa multiplicação. Vai dar 3 e sobra 7. Acrescenta um 0, 6 e sobra 4. Quer dizer, se eu continuar, vai dando 36, 36 direto. Tá? Quer dizer, como esse resto já apareceu, sabemos que o próximo número do quociente é 6, para ter o resto 4. Com isso, chegamos à conclusão que esse número se repetirão no quociente infinitamente. Tá? Isso significa que essa conta aqui vai dar um resultado de dízima periódica, aonde 36 é o período que se repete infinitamente. Tá? Ali, ó. Nesse caso, obtemos o quociente, uma dízima periódica de período 36, aonde 36 vai repetir até você se cansar de fazer, porque não vai terminar. Divisão de um número decimal por uma potência de 10. Acompanhe o que acontece nas seguintes divisões de potência de 10. Então, no caso aqui, 21,44 dividido por 10. Ou eu transformo em fração os dois e aplico a propriedade da multiplicação, da divisão, para achar o resultado, ou eu pego logo direto aqui, ó, 21,44 dividido por 10. Como na multiplicação a vírgula anda para a direita, na divisão vai andar para a esquerda. Então, quer dizer, se essa vírgula vai andar para frente. Então, como é uma casa, a vírgula vai sair daqui entre 1 e o 4 e vai ficar entre 2 e 1. Andou uma casa. Então, a vírgula se desloca uma casa decimal para a esquerda, porque foi dividido por 10. Nesse caso aqui, ele foi dividido por 100. Então, vai ter que andar 2 casas para frente. Então, andando 2 casas para frente, eu vou ter que acrescentar 2 zeros. E aí ficou 0,0058. Quer dizer, a vírgula se deslocou 2 casas decimais para a esquerda, quer dizer, para frente do número. E na multiplicação, a vírgula anda para trás do número. Ok? Outro exemplo. No caso aqui, dividindo por 1000. Então, eu vou ter que andar 3 casas. Então, se ela está aqui no 9, ó, 1, 2, 3. Vai ficar entre o 7 e o 4. A vírgula se desloca 3 casas decimais para a esquerda.
Para determinar a quantidade de casas decimais do resultado de uma divisão de um número decimal por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda. A quantidade de casas igual à quantidade de zeros da potência. Cálculo aproximado. Então vamos lá. Você já viu no módulo anterior que podemos fazer arredondamentos para obter resultados aproximados em adição e subtração. O mesmo pode ser feito na multiplicação e divisão. Entretanto, dependendo do arredondamento que fizermos, podemos obter um resultado um tanto afastado do valor exato. Vamos ver um modo de calcular multiplicações e divisões usando a propriedade distributiva para obter resultados exatos ou aproximados. Então vamos lá, multiplicação. Se o número multiplica uma adição ou uma subtração, então podemos multiplicar cada parcela por esse número e adicionar ou subtrair os resultados obtidos. Então vamos calcular o valor exato de 23 vezes 19,9 usando essa propriedade. Então está aqui, 23 vezes 19,9. Então 19,9 é a mesma coisa que 20 menos 0,1. E aí multiplica 23 vezes 20 e o 23 vezes o 0,1. Então 23 vezes 20 vai dar 460 e 23 vezes 0,1 vai dar 2,3. E aí subtraindo os dois, o resultado dá 457,7. Observe que, ao reescrever 19,9 como 20 menos 0,1, é possível aplicar a propriedade distributiva. Ao calcular 23 vezes 20, temos uma aproximação para o excesso. E ao repetir o que foi acrescentado, um 20 vezes 0,1, obtemos o valor exato. Então vamos calcular o valor aproximado de 54 vezes 30,2, usando o arredondamento. Então, fazer a mesma coisa. No caso aqui, como 30,2 é aproximadamente 30, então vamos calcular 54 vezes 30. E aí a gente desmembra o 54. 50 mais 4 vezes 30. 50 vezes 30 e 4 vezes 30. 30 vezes 50 dá 1.500. 30 vezes 4, 120. Soma os dois, dá 1.620. Portanto, 54 vezes 30,2 aproximadamente é 1.620. Usando a calculadora, podemos verificar que o resultado exato é 1.630,8. Quer dizer, esse 2,2 faz uma diferença, né? Que o aproximado deu 1.620 para 1.630,2, quer dizer, 10,8 é a diferença. Divisão. Se o número divide uma divisão ou uma subtração, então podemos dividir para cada parcela por esse número e adicionar ou subtrair os resultados obtidos. Então vamos calcular o valor exato de 123,6 dividido por 3 e usar essa propriedade.
Então, vou fazer a mesma coisa. Vamos desmembrar o 123,6, quer dizer, 123 inteiros e 6 décimos, e dividir por 3. Então, 123 dividido por 3 e 0,6 dividido por 3. 123 dividido por 3 vai dar 41. E 0,6 dividido por 3 vai dar 0,2. 41 mais 0,2 dá 41,2. Observe que ao escrever 123,6 como 123 mais 0,6, é possível aplicar a propriedade distributiva. Ao calcular 123 dividido por 3, obtemos uma aproximação por falta, quer dizer, falta valor para acrescentar, e ao adicionar o retirado, que é 0,6 dividido por 3, obtemos o valor exato. Vamos continuando. Vamos calcular o valor aproximado de 39,8 dividido por 2, usando arredondamento. Como 39,8 é aproximadamente 40, fazemos 40 dividido por 2 dá 20. Usando a calculadora, podemos verificar que o resultado exato, de 39,9 dividido por 2 é 19,9. Então, quer dizer, a aproximação foi quase em cima, porque aqui você também acaba podendo arredondar 19,9 por 20. Potenciação de bases decimais e expoente natural. Considere uma potência de base decimal A e o expoente natural N maior que 1, temos A elevado a N, quer dizer, A vezes A vezes A, infinitamente. Então, aqui, N fatores, quer dizer, vários valores. A base seria o A, como a gente disse, e o N o expoente. Então, para calcular potências de bases decimais e expoentes naturais, podemos obter pela forma decimal ou pela forma fracionária. Então, 0,2 elevado a 3 na forma decimal. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vai dar 0,008. Ou na forma fracionária. 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. 2 vezes 2 vezes 2. E 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 8 em cima, 1000 embaixo. 8 dividido por 1000 vai dar 0,008. Ou, outro exemplo, 1,5 sobre 4. Então, agora eu vou repetir 4 vezes. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que vai dar 5,0625. Ou a gente faz na forma fracionária. 15 sobre 10 vezes 15 sobre 10 vezes 15 sobre 10 vezes 15 sobre 10. 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15 dá 50.625. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10.000, resultando na divisão de 5,0625. Propriedades da potenciação. Nas potências de base decimal, vale a mesma propriedade utilizando a potenciação de números naturais. Em todos os casos, considere A e B são números decimais diferentes de zero e M e N são números naturais. Então, multiplicação de potência de mesma base. Em uma multiplicação de potência de mesma base, podemos manter a base e adicionar os expoentes. Quer dizer, AM vezes AN repete o A e soma M mais N. Exemplo, 1,4 elevado a 3 vezes 1,4 elevado a 2
repete 1,4 e soma 3 mais 2, que vai dar 5. Outro exemplo. 1/3 elevado a 5 vezes 1/3 elevado a 4. Repete 1/3 e soma 4 mais 5, que dá 9. Divisão de potências de mesma base. Em uma divisão de potências de mesma base, podemos manter a base e subtrair os expoentes, quer dizer, fazer o contrário da multiplicação. A multiplicação soma, na divisão a gente diminui. Ó, AM dividido por AN, repete o A e diminui M por N. Então, um exemplo. 5,8 elevado a 7, 5,8 elevado a 5. Se é divisão, repete o 5,8 e diminui 7 menos 5, que vai dar 2. Outro exemplo. 1/4 elevado a 8, 3/4 elevado a 8, 3/4 elevado a 4. Divisão, repete o 3/4 e diminui 8 menos 4, que dá 4. Potência de uma potência. Em uma potência de potência, podemos manter a base e multiplicar os expoentes. Então fica AM sobre N. Então eu repito a base, que é o A, e multiplico M vezes N. Exemplo. 3,7 elevado a 2 elevado a 3. Então eu repito 3,7 e multiplico 2 vezes 3, que vai dar 6. Outro exemplo. 2 nonos elevado a 3 elevado a 5. Então repete 2 nonos e multiplica 3 vezes 5, que dá 15. Potência de uma potência. Para calcular o produto de um expoente, podemos efetuar cada um dos fatores desse produto ao expoente. Então está aqui. A vezes B elevado a M. Então vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M. Então, exemplo. 0,1 vezes 1,6 elevado a 3. Então eu boto 0,1 elevado a 3 vezes 0,6 elevado a 3. A mesma coisa aqui no outro exemplo. 3/8 vezes 4,2 elevado a 4. Então eu vou pegar o 4 e vou botar nos dois. 3 elevado a 8 elevado a 4 vezes 4,2 elevado a 4. Potência de um quociente. Para elevarmos um quociente a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse expoente. Então está aqui A sobre B elevado a M. Então pode ficar A elevado a M, B elevado a M. Quer dizer, é o mesmo caso do de cima, só que agora na divisão. 2 elevado a 3 dividido por 0,7 elevado a 3. Pego o 3 e boto nos dois. 2 elevado a 3, 2,3 elevado a 3, 0,7 elevado a 3. Ou 1/6 elevado a 6. É a mesma coisa que 1 elevado a 6 e 2 elevado a 6. Potência de um expoente nulo. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. A elevado a 0 é igual a 1. 0,5 elevado a 0 é igual a 1. 4 sobre 11 elevado a 0 é igual a 1. Potência de expoente unitário. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, A elevado a 1 é igual a A. Exemplo. 4,9 elevado a 1 é 4,9. 7 sobre 12 elevado a 1 é igual a 7 sobre 12.
Raiz exata. Raízes exatas de números decimais. Considere uma raiz de radicando decimal A e índice n, em que n é um número natural maior que 1. E aí temos o índice da raiz, que é o nzinho, a raiz, que é o radical, né? O símbolozinho é o radical, e o A dentro do radical é o radicando. E o resultado, é o que não foi colocado aqui, o resultado, que é B, é, na verdade, a raiz. Tá? Que é a mesma coisa que B elevado a N vai dar A. Então, para facilitar os cálculos da extração da raiz de um número decimal, podemos escrever o radicando na sua forma fracionária. Então, aqui, raiz, se não tem nada, é raiz quadrada, é o 2zinho, de 0,25. É a mesma coisa que raiz quadrada de 25 sobre 100. Tá? E aí, 25 sobre 100 é a mesma coisa, né? Simplificando os dois, dividindo por 25, vai dar 1/4. 1/4, raiz quadrada de 1/4 é 1/2. E 1/2 representa 0,5. Pois 1/2 elevado a 2 dá 1/4. E 1/4, 1 dividido por 4, vai dar 0,5. Logo, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Outro exemplo. Raiz cúbica, é o 3zinho, de 0,008. É a mesma coisa que raiz cúbica de 8 dividido por 1000. Dividindo os dois, né? Aqui, tirando a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. E 2 décimos é a mesma coisa que 0,2, pois 2 décimos ao cubo é a mesma coisa que 8 milésimos. Logo, raiz cúbica de 8 milésimos é 2 décimos. Observe que, para calcular a raiz de um número decimal, podemos utilizar a propriedade da radiciação. Em uma divisão de radicais de mesmo índice, dividimos os radicandos e mantemos os índices da raiz. Assim, para extrair a raiz de um decimal, podemos representá-lo na forma fracionária e aplicar a propriedade da radiciação e extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Exemplo: raiz n de A sobre B é igual a raiz n de A e a raiz n de B, em que A e B e n são números naturais e B, como está no denominador, não pode ser igual a 0. E n é um número maior que 1. Então, exemplos. A raiz a quarta, um 4zinho, de 0,0625 é a mesma coisa, raiz quarta de 625 dividido por 10.000. Tá? Então, se eu pegar e dividir esses dois, vai dar 1 sobre 16. Então, raiz quarta de 1 sobre 16 é a mesma coisa que raiz quarta de 1 e a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 1 dá 1 e raiz quarta de 16 dá 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16.
E o outro exemplo, raiz cúbica de 0,216 é a mesma coisa que raiz cúbica de 216 sobre 1.000. Simplificando os dois, vai dar 27 sobre 125. E aí, raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 7 dá 3 e raiz cúbica de 125 dá 5. Ok? Exercícios. Questões do livro, páginas 269, questões 1 e 2, página 270, 3 e 4. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e mandar as fotos do exercício pronto. Então, até a próxima, pessoal!